Isso aí, pessoal. Tempo da nossa live de hoje. Como é que você está? Você que vem chegando aí, ó. Começamos a nossa live agora às 19 horas. Queria pedir um favor para você, se você puder, seja você que está assistindo agora, ou você que está chegando conosco, por favor, compartilhe essa live aí, né? Compartilhe com as pessoas da sua rede social. Vamos comentando também aqui, ó. Né? Vamos pedir aqui os comentários. Deixe aqui seu comentário. Muito importante para nós, para saber o quanto que está sendo útil esse trabalho que nós temos feito, de abençoar as pessoas. Não, cancelar o vídeo não. Só deixar o... Hoje aqui, ó, nossa conversa, ó, sobre isso aqui, ó, dá uma olhada. Dinheirinho. Vamos conversar sobre dinheirinho? Finanças pessoais. Oportunidade de nós ganharmos mais dinheiro ou guardarmos mais dinheiro. Ou nos desesperarmos. Eu não sei. A conversa é um pouco sobre isso. Como que essa crise vai impactar a nossa vida na área financeira. Nós já falamos na segunda-feira sobre o impacto dessa crise, desse momento que nós estamos vivendo no nosso casamento. Ontem nós falamos desse impacto nesse relacionamento pais e filhos, seja eu quanto pai, eu quanto filho. E hoje um assunto, quem sabe, um pouco mais quente, mais complexo. Nós vamos falar sobre finanças. Ó, o pessoal está entrando aí, né? Deixe seu comentário aí, diga para nós que você está assistindo, que você já compartilhou a nossa live. Vamos fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possível. Hoje, então, finanças. Já estava difícil, é agora que eu quebro de vez. Já estava complicada as coisas, a situação financeira do país. Quem sabe já não vinha lá essas coisas, a minha situação, as minhas dívidas. Eu não sei como você aterriza, eu não sei como você chega nesse momento histórico da sua vida enquanto finanças. Daqui a pouco nós vamos falar disso, que no funil dessa crise entra pessoas com as mais diversas características financeiras, famílias com as mais diversas configurações financeiras. Mas de uma forma ou de outra, uma família ou outra será impactada, algo vai mudar. Nós temos dito aqui nas nossas conversas, repetido na verdade, frases de alguns especialistas, e uma delas é: o nosso mundo nunca mais será o mesmo. Você escuta isso, você vê alguns profissionais falando isso constantemente. E a pergunta é: e minhas finanças? Como ficarão? E a minha situação financeira? Querendo ou não, muito dos movimentos que estão acontecendo, muitos dos discursos que estão acontecendo estão baseados nas questões financeiras, nas questões do poder de compra. Então é muito comum você ouvir a pessoa dizendo: mas eu vou ficar em casa como? Se eu preciso sair. Eu assisti um vídeo, se você quiser entrar depois no Face dele, do Rivaldo, dizendo: olha, eu vou doar algumas cestas básicas porque eu sei que há 20 e poucos anos atrás eu não poderia ficar em casa, eu precisava sair para ajudar a minha mãe a ganhar o sustento da minha família, eu precisava vender coisas na rua. Então, porque eu sei que eu não poderia, eu vou ajudar hoje aqueles que não podem. Como eu e você vamos passar por essa crise? Pensa comigo. Quantas pessoas da nossa família ou à nossa volta serão profundamente impactados por essa crise? Autônomos, profissionais liberais, se você é autônomo, dono do seu negócio, empresário como eu. Amanhã teremos uma conversa específica sobre como enfrentar a crise sendo empresário, sendo autônomo.
Como a nossa profissão pode ganhar ou perder em meio a essa crise. Mas pensa comigo, como você está imaginando? Muitas pessoas estão buscando soluções fáceis para uma crise complexa. Eu não estou aqui defendendo lado A, lado B, nem é o meu objetivo entrar em crises aí, em discussões. Mas de verdade, muitas pessoas, porque sabem que pode ter um impacto complexo em suas vidas, principalmente em suas vidas financeiras, estão tentando achar soluções mágicas e rápidas para um problema que pode não ser tão rápido. Ontem nós falamos, espere e se prepare para o pior, mas trabalhe para o melhor. Faça a sua gestão financeira pensando no pior. E trabalhe para o melhor. Nós queremos que isso acabe logo, rápido, e tudo possa ir voltando, se não aquele normal que nós tínhamos, a um novo normal. Mas a verdade é, nós não temos isso hoje como certeza. Nós só temos uma certeza, nós temos o dia de hoje para tomar decisões sábias. E é sobre isso que nós queremos conversar. Presta atenção nessa pergunta. Será que esse é o momento de fazer aquela mudança de padrão de vida que já era necessário e eu não fazia? E eu tenho estudado, feito cursos de finanças, caminhado com professores nessa área, e muitos deles dizem: a sociedade brasileira vem se endividando, vem estado em situações complexas de dívida, porque muitas vezes tem tomado e tem mostrado um padrão de vida, tem aceitado um padrão de vida que não é coerente com os seus ganhos. Eu também gostaria de lembrar você a história das vacas magras e das vacas gordas. Isso é antigo. Se você fizer uma leitura da Bíblia e pesquisar sobre o personagem José do Egito, você vai ver que um homem inteligente chamado José, quando esteve no Egito, decifrou um sonho a respeito de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e ele dá uma solução para o problema e se torna um grande líder naquela nação. Por quê? Porque ele entendeu a importância de você poupar para enfrentar as vacas magras. Infelizmente, nossa nação não tem muito esse costume. Nós não somos muito ensinados a reservar nosso orçamento, uma poupança para emergências. Seguindo aqui a nossa apresentação, eu queria conversar com você com pelo menos 3 tipos de pessoas que chegam nessa crise. Pelo menos 3 tipos de pessoas que entram nesse funil, nessa realidade da crise. Ou famílias, ou empresas, ou grupos societários, ou igrejas, não sei a sua realidade. Nessa crise que nós estamos chegando, ou já dentro dela, entra pessoas que já estavam endividadas. Existem algumas pessoas que já contraíram dívidas, já vêm carregando dívidas e tinham esperança do ano de 2020 melhorar, mas estão em desespero muitas vezes, estão sem saber o que fazer porque se depararam com a crise. Existem também pessoas, empresas, negócios que estavam no 0 a 0. Sabe aquela história? Estavam fazendo hoje para comer hoje. Então assim, eu faço hoje, trabalho um pouco, como, ganho e a vida vai sendo tocado. Eu não tenho grandes dívidas, mas também não tenho uma certa reserva necessária. E também existe uma população, eu não sei qual o percentual, não sei se é o seu caso, que entra nessa crise com uma reserva. E aí os especialistas vão dizer, não sou eu, as pessoas que ensinam finanças pessoais, que uma pessoa física precisa ter aí entre 6 e 9 meses de salário ou de custos do mês de reserva para situações de emergência. Não é para investimento, situações de emergência. 6 meses se você for assalariado e 9 a 12 meses se você for profissional liberal. Mas eu converso com pessoas sobre isso, a maioria das pessoas abre a boca e diz assim: hã? O quê? Não está dando, eu estou endividado, eu estou no 0 a 0, eu não consigo fazer reservas.
Mas esses 3 tipos de pessoas chegam e entram nessa crise. E essas pessoas, todas elas, seja quem entrou com uma reserva, seja quem entrou no 0 a 0, seja quem entrou endividados, todas elas sofrerão o impacto da crise, mas também terão oportunidades em meio à crise. E é sobre isso que eu quero focar com você, ajudar você a entender as oportunidades que você pode estar tendo agora, nesse momento de crise, de fazer ajustes que já deveria ter sido feito lá no passado. E agora, nesse momento que nós estamos, tem algumas vantagens. Por exemplo, quando você entra nesse miolo da crise, e alguns estão dizendo que nós ainda não estamos nele, mas daqui a um mês, 40 dias, provavelmente nós estaremos, segundo os especialistas, você vai lidar com as suas dívidas. Se você não as tinha, você terá. Se você já as tinha, você vai vê-las aumentando. E se você tinha uma reserva, você vai ver a sua reserva diminuindo. Você provavelmente vai ter que lidar com negociações difíceis, priorizações. Quem eu pago? Como eu pago? Eu não tenho mais o dinheiro para pagar tudo. Quem eu pago? Como eu negocio? Priorização, o que é essencial, o que não é essencial. Você vai lidar com uma realidade agora do seu nome, do orgulho. Porque pode ser que você ter o seu nome envolvido em dívidas é muito complexo, está ligado à família, à sua empresa, uma série de questões. E se isso acontecer, como você vai lidar com isso tudo? Mas também você vai estar diante de uma nova situação que, quem sabe, você nunca esteve. A ideia de que em alguns momentos nós teremos que ser ajudados. Em alguns momentos nós seremos ajudadores. Essa crise vai exigir de nós essa ideia, esse sentimento de que em alguns momentos nós seremos ajudados, em alguns momentos nós seremos os ajudadores. Vai comentando, vai colocando aí que você está conosco, eu vou vendo vocês aqui. Compartilhe também, aproveite e compartilhe, vamos trazer mais pessoas aí para o funil da nossa live. Mas, inevitavelmente, eu e você sofreremos impactos, forças externas na nossa vida financeira nesse momento. Em todas as pessoas que entram. Existe o medo, existe a culpa. Ah, por que eu não guardei? E às vezes o casal, a família começa a culpar um outro. Você te ajudar, você não ajudou. E esse processo vai entrando num ciclo vicioso de derrota, destruição, colocando para baixo. Sócios, empresas, sociedades vão entrando em culpa, entrando em medo. Cobranças vão chegando, né? Mas diz que a melhor maneira de você não entrar em depressão e ficar quieto num canto, se achando que ninguém se preocupa com você, é ficar devendo um pouco, né? Porque diz que toca o telefone a todo momento. Mas que não seja esse o meu, que não seja esse o seu caso. Outra questão é, você sabe identificar o que são necessidades básicas? Muitas pessoas têm passado pela vida com muitas dificuldades financeiras porque não consegue ter um planejamento mínimo, não consegue identificar as suas necessidades básicas. A crise, vem comigo, presta atenção. A crise é uma ótima oportunidade para você aprender isso. Em momentos de crise, nós temos uma ótima oportunidade para aprender o que é realmente as nossas necessidades. Eu tenho ouvido, aprendido e tentado seguir já há alguns anos, principalmente nos últimos 18 meses, a ideia de simplificação da vida. Simplificar a vida, ter menos, fazer com menos. Não criar mais grandes problemas, complexos. Muitas vezes a nossa casa que nós construímos, o jeito, o estilo de vida, o carro que nós temos, vão criando uma vida complexa, que exige de nós trabalhar e produzir muita riqueza. Às vezes não é o seu caso, às vezes você já vive o básico e mesmo assim tem dificuldades de produzir o básico. E você vai perceber também que a crise te dá a oportunidade de perceber o quão
você pode gerar renda, o quão você pode ser criativo, e amanhã falaremos mais sobre isso. O quanto eu posso ser criativo nesse momento de crise, e às vezes até sair da crise lá na frente com uma base, um potencial de criação de riqueza ainda maior, mesmo que não consiga no primeiro momento, por causa de uma recessão. Mas o potencial existe e às vezes nunca existiu, ou existiu e não foi despertado. Mas também um fator que pode ser prejudicial, um fator que pode complicar a sua vida, é a ansiedade. A ansiedade do esperar o amanhã, como vai ser amanhã, não conseguir descansar. Deu uma picotada, eu acho, no vídeo aí. Aguenta firme, nossa live está passando por essa internet extremamente carregada nos últimos dias. Mas eu e você temos sim oportunidades, queridos. Oportunidades em meio a essa crise. E eu te pergunto, como repensar as finanças em meio a essa crise? Ah, mas eu deveria ter repensado antes, Fernando. Sim, mas agora chegou a hora. Mudança de padrão. Quem sabe eu vou conseguir entrar no meu padrão de vida. E a vantagem? Qual é a vantagem? A vantagem é, muitas vezes, nós fazíamos pensando no outro. O que o outro vai pensar se eu não tiver mais esse carro? O que o outro vai pensar se eu não tiver mais essa casa? Se eu não gastar mais esse dinheiro? Se eu não comprar mais isso? A vantagem é, agora todos estão em crise. Não só o Brasil. O mundo inteiro está entrando na crise. Então, muitas decisões que você vem postergando, prorrogando, você vai poder fazer agora. Algumas pessoas precisariam quebrar os seus cartões de crédito, eu não estou dizendo que todo mundo, mas algumas pessoas que não sabem lidar com ele precisavam quebrá-los. Parar dos seus crediários. E nunca pararam. Quem sabe hoje vão parar na crise. Perceba as oportunidades de fazer mudanças importantes na sua vida. Voltando aqui para o nosso slide, nós temos que repensar qual é a solução. O que eu sugiro para você? Nesse momento já, presta atenção. Não é para você que está achando que as coisas vão passar muito rápido e provavelmente para você isso não vale. Mas para você que está começando a tomar noção de uma realidade complexa e difícil nos próximos meses na sua vida, qual é a solução já? Plano e controle. Plano e controle hoje. Detalhado. Momentos de crise levam e precisam levar empresas, famílias, organizações a fazer plano e controle urgente. O que é plano e controle, Fernando? É uma lista completa dos meus gastos, completa, detalhada. E um pensamento em conjunto entre todos os envolvidos, seja sócios, seja familiares, em como nós podemos reduzir os custos. Como nós podemos reduzir os custos de maneira saudável para essa organização, de maneira saudável para a nossa família, minimamente. Porque ainda nós temos como fazer isso. Porque a maioria de nós ainda não está faltando o básico. Os que estão precisam procurar ajuda. Por quê? Porque nós somos uma sociedade de seres humanos, não de coisas. Então nós precisamos aprender a ser ajudados. Muitos profissionais autônomos, donos de empresas pequenas, vão nesse momento, sim, ter que aceitar ajuda. Ah, é vergonhoso, Fernando. Não, nós somos humanos. Somos seres humanos de carne e osso. Precisamos entender que somos uma sociedade, não um monte de indivíduos no mesmo lugar. E eu tenho plena certeza que a crise vai nos ajudar a entender isso. O desespero, querido, não ajuda ninguém. Então, plano e controle é importante, porém o desespero só acaba com o negócio. A ansiedade e o desespero só vai afundar mais. É aquela história do carro atolado que o cara começa a acelerar e a roda começa a girar na lama. E o carro então começa a afundar, até encostar o assoalho no chão. E aí de verdade não sai dali de jeito nenhum.
Ansiedade e o desespero nesse momento de crise financeira vai fazer as pessoas afundarem cada vez mais. Lute contra isso. Lute contra isso. Descanse. Use o pouco de energia que você tem para criatividade, para se alegrar e alegrar os outros, para ter esperança, para ver que você pode fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. Várias pessoas têm me mandado WhatsApp dizendo: Fernando, que legal, é ruim, mas está sendo bom. Eu falei: como assim é ruim, mas está sendo bom? Aí a pessoa diz assim: não, é ruim, porque a situação de ficar em casa sozinho e tudo isso, e não poder ir para o meu trabalho, não poder abrir o meu negócio, mas eu descobri coisas que eu precisava fazer há tempos aqui e não estava fazendo. Então lembre-se disso, querido, oportunidades que você tem em meio à crise, de gerir melhor suas finanças, de gastar com coisas que são mais necessárias e menos supérfluas. Ah, Fernando, você não conhece minha vida, eu já sou uma pessoa que gasto com o básico. Queridos, eu sei que no nosso país tem todas as realidades, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu sei sim que o nosso país tem todo tipo de realidade, mas eu quero lembrar de você uma pirâmide famosa, muitas pessoas já apresentaram isso, apenas como base da nossa conversa. Abraham Maslow trabalha a questão de que o ser humano tem necessidades básicas, necessidades psicológicas, necessidades de autorrealização. E eu tenho comigo que muitas vezes eu gastei dinheiro com coisas que são necessidades de autorrealização, são necessidades psicológicas. Eu não tinha uma boa autoaceitação, eu não tenho uma boa autoestima, eu não tenho amor e relacionamentos bons, e muitas vezes eu pego o meu dinheiro e coloco para suprir essas necessidades. Esse é o tempo de você colocar as coisas, cada um no seu lugar. Quem sabe usar o dinheiro para necessidades básicas. Básicas. O que é básico. E deixar com que as outras necessidades sejam ajustadas por aquilo que realmente precisam ser ajustadas. Tratar a questão da autoestima, tratar a questão do amor, do relacionamento. Tem pessoas, por exemplo, e eu já cometi erros assim, eu vou comprar esse carro porque aí sim eu vou ser aceito nesse grupo social, aí sim eu vou ter essa roupa, e como eu faço e como eu não faço. Querido, sabe qual é a vantagem da crise? Não tem ninguém preocupando com isso. E se tem, está totalmente fora da realidade. No momento, nós estamos olhando e voltando para outras coisas. E eu queria convidar você a pensar nisso. Como essa crise pode nos ajudar? Como essa crise pode te ajudar? Comente aí na nossa live como você acha que essa crise pode nos ajudar. Como você acha que essa crise pode apoiar as finanças das pessoas, das empresas? Quantas empresas só fazem ajustes de custo importantes quando entram numa crise? Eu já trabalhei em grandes empresas e eu via um grande desperdício de dinheiro gasto erradamente. E na crise de 2008, que eu passei como empresário e também dentro de grandes multinacionais, eu vi sim empresas melhorando sua gestão, sua administração. Eu sou prova, porque na crise de 2008, por mais que seja menor ou maior do que essa que nós vivemos, todos os meus clientes me disseram: olha, cortamos investimento, não vamos ter projetos para vocês esse ano. As matrizes cortaram o investimento. E nós olhamos para nós enquanto empresa e falamos: o que nós vamos fazer da vida? Mas foi nesse tempo que, com a graça de Deus, e eu creio em Deus, eu creio que Deus ajuda, Deus dá direção, nós gastamos o nosso cérebro, o nosso tempo, não em ansiedade, não em desespero, mas gastamos o nosso cérebro em criatividade. Unimos forças e o nosso time conseguiu desenvolver um dos produtos que mudou a história da nossa empresa e tem nos sustentado e sido base da nossa empresa até hoje. Onde muitas pessoas não criaram esse produto, demoraram para criar, e a nossa empresa foi uma das pioneiras a entrar nesse mercado.
em plena crise. Por isso eu te digo, esse tempo que nós estamos vivendo vai nos ensinar muitas coisas. E eu gostaria que você estivesse aberto ao aprendizado. Estivesse aberto a entender como crescer, como repensar. E eu queria te dizer, deixar 2 dicas, eu tenho sempre deixado algumas dicas no final. E a primeira dica, querido, presta atenção. O básico não vai te faltar. Eu e você precisamos confiar nisso. O básico não vai nos faltar. Se você não é cristão e está assistindo essa live, eu queria te convidar seriamente a pensar em deixar Jesus Cristo ser Senhor da sua vida e confiar que Deus cuida de você. Se você é cristão e se encontra afastado dos caminhos do Senhor, não se sente muito ainda hábil ou favorável nesse sentido, será mesmo Deus vai cuidar de mim? Querido, é tempo de nós nos voltarmos para Deus e crer que Deus cuida de nós. E quando Deus cuida de nós, o básico não nos falta. Deus usará o que for necessário para nos abençoar. E eu queria deixar um texto bíblico com você como base desse primeiro ponto. Diz assim: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresce os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Presta atenção, querido, guarda essa palavra no seu coração. Se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe, amanhã não mais, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você? Homens de pequena fé. Meu querido, minha querida, pense nisso. O básico não vai faltar. Muito do nosso desespero, muito do nosso espernear nesse momento, muitas das brigas nas redes sociais, não é por conta do básico. É por conta de um estilo de vida que muitas vezes nós queríamos ter e não deveríamos. Mas sim, tem pessoas sofrendo com falta do básico e nós não vamos negar isso. Mas eu convido você a buscar a Deus, se aproximar de Deus, sentir o amor de Deus e ouvir Deus te dizendo: filho, filha, eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios do campo, eu não vou cuidar de você? Fica perto de mim. Jesus Cristo nos dá as possibilidades, querido, de perdão, de renovo, de transformação. E Deus está dizendo para nós: fica perto de mim nesse tempo. Eu cuido de todos que estão perto de mim. Vem para perto de mim. Mas também eu queria te deixar uma outra dica. E se a primeira dica é o básico não vai te faltar, a segunda é: seja solidário com sabedoria. Quando eu estou perto de Deus, o primeiro sentimento que me dá e que me acalma é: não vai me faltar o que eu preciso. Deus cuidará de mim. Isso me dá paz, me dá tempo, me dá mente para pensar em coisas boas, em rever, mudar conceitos, mudar atitudes, pensar no futuro. E o futuro será melhor do que esse. Eu creio. Mas também, quando eu me aproximo de Deus, eu entendo que eu preciso ser solidário com sabedoria. Eu entendo que eu preciso olhar para o outro também. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E eu preciso fazer isso com sabedoria. O que é fazer isso com sabedoria? Eu não posso ser mesquinho, e eu não posso pensar só em mim, eu não posso ser egoísta, eu não posso guardar só para mim, mesmo se está sobrando, mas eu também não posso dar aquilo que vai me faltar. Então pense seriamente nisso. Eu preciso sim repartir o que eu tenho, mas eu preciso tomar cuidado por insensatez para não dar aquilo que eu não tenho ou aquilo que vai me fazer falta amanhã.
Ah, Fernando, e se eu sentir no coração e quiser dar? E eu confio em Deus? Eu creio que Deus ainda assim te sustentará. Mas nós precisamos cuidar da nossa casa com sabedoria. Principalmente nós que temos família, nós que temos empresa. Então pense bem. É o momento de você rever. Cuidado com o que você paga. Já está se mudando muitas coisas. Já foi aprovado no Senado ontem. E diz que já está para ser sancionada. Uma ajuda de custo. Parece que é de R$600 para profissionais autônomos que ganharam ano passado até 28 mil. Avalie, perceba bem se você não está dentro desse processo. Tem muito dinheiro no PIS/PASEP parado, tem pessoas que nunca foram buscar. Perceba se você não está dentro disso. Perceba as oportunidades. Mas principalmente, perceba o momento que você vai ter que decidir o que pagar, o que não pagar, como pagar. Fernando, não é pecado? Querido, se eu não tenho para pagar, não é pecado eu não pagar. É pecado eu não pagar e acreditar no coração que eu não devo pagar. Sim, está havendo um movimento, por exemplo, para mudar algumas questões referentes ao aluguel. Porque algumas empresas estão fechadas. Como vamos fazer com esse aluguel? Está fazendo um movimento no Senado. Perceba e lute por tudo isso. Perceba se alguns pilotos estão aceitando diminuir salário, jogadores de futebol estão aceitando diminuir salário. Por que nossos deputados e presidentes e governadores não aceitam? E não começam a dar o exemplo por eles? Quem sabe essa é a luta que nós precisamos fazer. Para que não se gaste esse fundo eleitoral, para que não se invista dinheiro em coisas que não é necessidade do país nesse momento. Que eu e você tenhamos sabedoria para reajustar as necessidades nossas, mas também reajustar e lutar por reajustes na nossa sociedade. Que todos possam ser solidários com sabedoria. E que você e eu nós possamos saber que em Deus o básico não vai faltar. Crie, procure, ajude grupos de solidariedade. Você não pode ajudar com dinheiro, ajude com a sua ideia, com a sua tecnologia, com o seu pensamento. Empresários, você que tem uma certa reserva, para você e um pouco mais, ajude. Toda a solidariedade agora vai ser importante. O desejo do meu coração é que, de verdade, essa live tenha despertado você para algumas coisas. Nós vamos fechar agora, eu quero deixar uma dica. Um dos institutos que eu faço parte, o Haggai do Brasil, disponibilizou essa semana, mas presta atenção, é só até amanhã, final do dia de amanhã, um curso completo de liderança, maravilhoso curso. Eu já fiz, eu adoro o pessoal que dá o curso. Eu vou colocar o link na minha página, Fernando Lino, agora. Acabou a live, eu vou colocar nos comentários da live e também vou colocar na minha página pessoal. Diga-se passagem, se você não curtiu ainda, curte minha página pessoal, Fernando Lino. E fique atento, porque amanhã tem live, os próximos dias vão ter bastante live sobre vários assuntos, quem sabe algum deles vai te ajudar. Amanhã, você que é empresário, profissional liberal, profissional em carreira e gostaria de entender como essa crise pode te ajudar, estamos juntos aqui às 19 horas. E acima de tudo, eu quero declarar sobre a sua vida: fique perto de Deus. Deus cuidará de você. Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu conheço pessoas que têm experimentado isso. Diminua a ansiedade, diminua a preocupação. Ele cuida de você. Ele te ama. Ele te ama. No seu coração, peça a Deus, cuida de mim. Me ajuda a ser solidário com sabedoria. Deus abençoe sua vida. E que o dinheiro não seja o Deus da sua vida, mas que o Senhor, o nosso Criador, Ele sim, seja o seu Deus. Porque se o dinheiro for o seu Deus, te faltará Deus. Se Deus for o seu Deus, não te faltará aquilo que você precisa para viver. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Curte lá, compartilha. Faz com que essa live chegue ao maior número de pessoas. Um abraço, boa noite.